Pessoal, para começar, como deve ter gente aqui que veio do perfil da Rebeca, do perfil da Nayá, do meu perfil, a gente vai começar fazendo uma rápida apresentação. Né? O nosso foco aqui não é falar da nossa trajetória, mas sim passar dicas para vocês. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Diego, sou professor de Química para concursos há algum tempo. Em algum tempo também a gente já está nesse projeto de monitoria, que agora se ampliou com a entrada de mais professores, enfim. Que mais? Também sou perito criminal do DF, trabalho tanto como professor que às vezes eu esqueço que sou perito também. E é isso, a minha apresentação é essa, eu vou passar aqui para a Nayá e depois a Rebeca. Então, eu sou a Nayá, gente, eu sou graduada em farmácia, tá? Eu me graduei recente, como eu falei anteriormente, eu acabei passando no meu primeiro concurso para perito criminal lá no ITEP do Rio Grande do Norte. Foi o certame do ano passado, 2021. Concluí o curso de formação, agora eu estou no cadastro reserva, esperando para ser nomeada. Eu também fui aprovada no concurso de perito criminal lá da Paraíba, na prova objetiva. Depois a gente pode conversar sobre isso. E o que mais que eu sou? Hoje em dia eu faço mestrado também em Ciências dos Alimentos, aqui na UFBA também, onde eu me graduei. E vou passar para a Beca agora, para se apresentar também. Oi, eu sou graduada em farmácia pela Universidade de Brasília. Eu sou perita criminal federal, tomei posse em 2020. Eu sou especializanda de genética forense, oferecida pela Academia Nacional de Polícia. Eu atuo nessa parte de assessoramento para as pessoas que têm vontade de ser aprovado no concurso público com foco na parte de perito criminal desde 2019. É verdade, gente. A Beca foi minha professora. Eu só passei no concurso por causa dela. Não entregue a idade da Rebeca, não. É do seu. Pois é. Pessoal, a Nayá e a Rebeca comentaram de formação, eu até esqueci também. A minha vida sempre foi na química mesmo, mestrado e doutorado na química. Pessoal, a gente começa então com a pauta do dia, né? Mas antes de começar as dicas e planejamento, para quem ainda não sabe, a gente está agora lançando um projeto com vários professores de mentoria e monitoria, sobretudo para a área pericial. Então a Nayá e a Rebeca vão ser responsáveis por essa parte da mentoria e também de atuar como professoras na monitoria, no reforço de conteúdo teórico. Então, um rápido panorama aí, para vocês entenderem como vai funcionar o nosso plano de mentoria e monitoria. Nesse plano vai ter planejamento individualizado do que estudar, em qual dia da semana, meta de questões, de revisão, as revisões por ciclos de estudo, enfim, a gente tem também dentro da monitoria conteúdo em vídeo, tá? De reforço, encontro síncrono com nós professores, às vezes com convidados. Então, já chamei um colega perito da área de física para falar de Raman aqui dentro, uma outra colega para falar de MEV. Então, aquilo que eventualmente a gente não tenha um domínio muito grande, a gente chama um especialista de fora para reforçar, e isso é conteúdo exclusivo dos planos de mentoria e monitoria, feedbacks e tal, cadernos de questões por cada tópico do edital, roteiro de estudo de conhecimentos gerais, enfim, não vou me delongar nisso, mas todas as informações sobre esses planos estão no link aqui da bio da científica. As inscrições para perito farmácia ainda não foram abertas, mas será em breve, nas próximas semanas. Então,
quem tiver interesse, como as vagas são limitadas, a gente pede para entrar lá no formulário e deixar o nome para ter prioridade nessas primeiras vagas. Dito isso, a gente começa então, de fato, as nossas dicas. A primeira pauta aqui tá para... Deixa eu ver. Eu acho que a gente se dividiu para falar dos próximos concursos aí, pensando em perito/farmácia. Pronto. Os que a gente separou aqui, que ainda não lançaram o edital, né? Foi da Politec de Pernambuco. Ele já foi autorizado, o último concurso tem muito tempo, foi em 2016, e o governador autorizou agora 164 vagas para o concurso, né? E aí 50 são para perito criminal, e tá com previsão para publicar ainda esse semestre. Então, é uma boa pedida, Pernambuco, hein? E as últimas provas, elas foram objetiva, dividida em parte geral e parte específica, e prova discursiva foi tema atualidade. Tá? Outra que eu separei aqui legal é a perícia de Sergipe, também foi autorizada. Já tem banca, que é a IDECAM, que foi a mesma banca da PFOS 2021, né? E então a gente já tem umas questões aí para ver mais ou menos como é a cobrança da banca, isso é bem importante na hora da gente estudar. E a última prova não teve redação, só teve prova objetiva de múltipla escolha. Boa. E só um detalhe sobre Sergipe, que nem todos sabem. A carreira foi reestruturada, tem uma gratificação nova que foi Sim. aprovada, e o inicial está em torno de 13 mil. Subiu bastante. Bom. São 33 vagas para perito lá em Sergipe, tá? E eu andei dando uma olhada, parece que são 7 vagas previstas para farmacêutico. É bastante, viu? Nossa. Nossa, muito, muito. A gente fala 7 vagas, parece que é pouco, né? Mas 7 vagas é bastante, porque os últimos concursos, aí teve concurso que abriu 2 vagas para farmacêutico, 4, é bem pouquinho, né? Então, 7 vagas tá show. Concordo. Lembrando que a gente só precisa de uma vaga para passar, né? É verdade. É verdade. A gente também separou para poder falar do concurso da Polícia Federal, né, para perito, que muita gente questiona, quando é que vai abrir novamente, se o último foi em 2018, né? Atualmente a gente tem uma restrição na quantidade de cargos vagos que não nos permitem solicitar um novo concurso, só que o presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, ele vem lutando constantemente para que tenha a criação de novos cargos vagos, né? Então, houve uma solicitação de 200, a parte da direção geral da Polícia Federal comprou essa briga, digamos assim, e eles conseguiram aumentar para 800 cargos vagos, né? Então, o que está na dependência é ser aceito em termos de lei orçamentária, para que depois possa ser criado as vagas, né? Por meio do Congresso Nacional. Então, a gente precisa acompanhar e acreditar que uma hora vai sair, né? Mas como é um dos concursos que ele tende a ser muito concorrido, é bom já estudando, já se adiantando, utilizando os estaduais como prática, né? Com certeza. Boa. Nessa pegada aí de perspectiva, eu acho que vale a pena comentar também aqui do DF, né? Estou aqui, a gente sabe da necessidade. Aqui no DF, se não me engano, são 400 cargos de perito. A gente nunca chegou nem perto de ocupar todas essas vagas. Acho que chegamos na nomeação do meu concurso a 230 e poucos. Eu acho que agora a gente está em torno de 200 e poucos ocupados, então tem aí quase 200 vagos. Tem uma demanda muito alta, o meu concurso, a adesão não foi tão alta. Alguns desistiram, alguns voltaram para o órgão. Então a gente tem uma necessidade e uma perspectiva desse concurso ser autorizado em breve, né? Não depende de criação de vagas, como no caso da PF. Então eu apostaria que o PCDF ainda vem um pouco antes da PF, eu chutaria para o ano que vem mesmo, e digo mesmo que a Beca disse, que no DF
em geral, um concurso bastante concorrido também, então é algo para quem está pensando em já ir estudando para esse concurso, porque a gente pode ter novidade no primeiro semestre ou no mais tardar no segundo semestre. Como o governador foi reeleito, acho que é uma facilidade nesse sentido, porque ele já tinha concordado com a nomeação dos excedentes, não rolou essa viabilidade, não, o concurso expirou, mas existe espaço orçamentário, existe vontade, então acho que tem boa chance de sair no próximo ano do DF também. Então fica aí a dica. Esse aí nem eu perco se sair, viu? Boa, vem, cara, todo mundo aqui trabalhando perto aqui, ó. E prometeram, pelo menos no último, que colocariam mais vagas para o pessoal da farmácia, né? Que eu lembro que foram 5 no último concurso. E aí o pessoal do Conselho Federal lá de farmácia caiu matando, falando, não, mas tinha que ter mais vaga. Aí eles defenderam, não, no próximo a gente vai aumentar o quantitativo. Vamos ver aí. Precisa bastante da galera de química e de farmácia. Então, podem apostar que vem uma boa quantidade de vagas aí para farmácia. Deus te ouça, amigo. Ó, a próxima pauta aí ficou para a Nayá falar um pouquinho aí da prova objetiva, como ela é normalmente dividida, né? Pensando em perito farmácia de modo geral, assim, o que normalmente acontece a nível de Brasil. Sim. Ó, então, geralmente as provas elas são separadas entre parte específica, né? Que aí vão abranger os conhecimentos da área de escolha da gente, que nesse caso é farmácia, né? E aí vão cobrar conteúdos de farmacologia, conteúdos de toxicologia, Me ajuda aí, Beca. Toxicologia, farmacologia, aí clínica analítica. Ainda cobra, né? Biologia. Uhum. Então, assim, por exemplo, a área de DNA forense é uma área que está bem em alta agora, tem caído bastante nas provas. E então, isso é uma coisa que tem caído também. E a outra parte que é cobrada nas provas de perito é a parte geral, né? Geralmente elas vêm iguais para todos os cargos, nas últimas provas que eu vi, e aí a prova só muda a parte específica, né? Aí na parte geral, a gente tem aquelas cobranças de português, raciocínio lógico, informática. E aí as provas também agora vêm com um adicional de cobrar bastante direitos. Por exemplo, Alagoas agora vai vir com direito constitucional, administrativo, processual penal e penal. Tá bem semelhante aí às cobranças da prova da PF, que sempre foi uma prova com edital bem recheado, né? A prova que eu fiz do ITEP, ela acabou não cobrando direito, mas eu vi na Cadepol direito. Então, assim, sempre bom você saber um pouco de direito processual penal, porque, querendo ou não, é o trabalho do perito, né? E as provas agora estão vindo com essa tendência de cobrar. Criminalística também cobra direito processual penal, então acaba que está dentro, né? Criminalística e medicina legal também são disciplinas que estão cobradas nessa parte geral. Esqueci alguma coisa? Os editais estão vindo bem recheados, é bastante coisa. E eu acho que um desafio para quem estuda para perito é que vem bem recheado e não tem, assim, às vezes de uma instituição para outra, às vezes varia muito, né? Como a Nayá falou, o ITEP nem cobrou direito, talvez por estar fora da polícia investigativa, né? Os peritos vão ter uma liberdade maior de escolher ou não botar o direito, mas tem polícias científicas que cobram o direito. Então, não tem bem o TAF, né? No ITEP não teve, né, Nayá? Não teve. Mas, em geral, quando está dentro da polícia investigativa, sempre tem. Então, tem muitas variações, a gente tem que trabalhar com essas variações, porque, né, o jogo é esse, a gente tem que entender que é variável mesmo, é dinâmico, às vezes de um edital para o outro, a pessoa tem que se ajustar bastante. Nessa parte de prova objetiva, né, eu acho que um detalhe importante, né, já levando aí uma pergunta para a Rebeca,
as pessoas têm dificuldade em entender como dividir o tempo ali entre conhecimento específico e conhecimentos gerais e tal. Como é que você sugere, né, para o pessoal aí da farmácia fazer essa divisão? Tá, perfeito. Acho que tem que ser levado em consideração diversos fatores, né, para a gente poder bater o martelo em termos de quantidade de horas para conhecimentos específicos e conhecimentos gerais. Você tem que ver se o peso, né, das duas partes, elas são as mesmas, se a quantidade de questões cobradas ela vai ser a mesma, a sua dificuldade com os conhecimentos específicos em detrimento dos conhecimentos gerais. Eu digo isso porque, pelo menos para o pessoal da farmácia e da química e das outras que são mais específicas, a quantidade de questões na nossa área, ela torna-se escassa, né? Então, muitas vezes, as pessoas, elas tendem a fazer um equilíbrio ali e fazer muitas questões das partes gerais para garantir que qualquer questão que cairá na prova, você vai acertar. Então, ali, você já pode garantir na parte dos conhecimentos mais gerais, beirando uns 90% de acerto. Já os conhecimentos específicos sempre vão ter aquelas questões que elas são figurinha repetida. Aquela ali você não pode deixar perder, mas tem outras que você olha assim e nunca ia passar pela sua cabeça dominar aquele determinado conteúdo, sabe? Então, muitas vezes você tem que se agarrar em coisas que vão fazer você ficar dentro das vagas e posteriormente você pensa em termos da sua colocação ali dentro das vagas, sabe? Que aí, pelo menos na minha visão, seria a parte dos conhecimentos específicos. Então, depende disso também, a parte do volume de conteúdos, né, a serem estudados. Se conhecimentos específicos tiver um volume maior em detrimento dos conhecimentos gerais, você vai dar um maior peso naquele momento. Também, quando os conhecimentos gerais, eles fazem parte da sua prova discursiva, né, tendo em vista que você tem que ter uma base para poder dissertar sobre aquilo. Então, isso vai ser específico para cada prova. Não tem como fazer de uma forma geral. Eu acho que cada uma é uma estratégia a ser levada em consideração, mas pelo menos eu faria análise disso tudo, faria análise dos pesos, né? Se todo mundo pontuou ali, a quantidade de questões por conhecimentos, a sua dificuldade nas matérias, porque não adianta você perder muito tempo com raciocínio lógico se você não consegue compreender determinados conteúdos ou fazer continha. É muito mais fácil você garantir ali alguma coisa que é mais decoreba, alguma coisa que você tem que massificar, e também levar em consideração se conhecimentos específicos ela vai cair na sua prova discursiva. Então, eu acredito que esses seriam os principais pontos para você levar em consideração no momento de você conseguir dividir o seu tempo de estudos. Perfeito. Então, dá para ver aí que é multivariado mesmo e até nisso reforça a importância de quem tem dificuldade de se organizar em consultar aí nossos planos de mentoria e monitoria, que aí o papel do mentor, né, de cada aluno também vai ser acompanhar e ajudar nessa mensuração aí, nesse direcionamento para essa divisão. Então, essa parte que a Beca falou de cair na discursiva, né, o conhecimento específico, acaba naturalmente aumentando a importância um pouquinho de conhecimento específico. Porém, antes de chegar na discursiva, você precisa lembrar que você tem que estar dentro de um número X de pessoas que terão a discursiva corrigida. Então, não adianta dominar perfeitamente o conhecimento específico, se às vezes, como a Beca falou, a parte geral, onde você vai conseguir um maior índice de acerto. Então, acaba que é bastante coisa para avaliar e considerar, inclusive, a bagagem, né, do aluno nesses conteúdos e tal. Só um rápido exemplo para PCDF,
Eu estudei muito pouco química, mas eu tinha uma bagagem muito alta, eu já tinha feito vários concursos, e direito penal e processual penal eu nunca tinha estudado, e podia cair na prova discursiva, então precisei dedicar mais para essas matérias que eu nunca tinha visto. É, e aí já vai para uma outra pauta nossa, né, que seria por onde estudar, né, e como é muito conteúdo para perito, eu acho que a gente poderia dividir aqui, falar um pouquinho de conhecimentos gerais, de por onde estudar esse conteúdo, e depois falar um pouquinho da parte de conhecimento específico. É, Rebeca, o que você sugere aí da parte de conhecimentos gerais, de fontes para esse estudo? Então, claro que a nossa mentoria, né, está em primeiro lugar, que a gente vai direcionar o aluno, mas é sempre bom ter um material de apoio, né? Um material que ele seja mais explicativo, que você vai buscar compreender melhor aquele determinado conteúdo nos materiais. Eu gosto muito dos materiais do Estratégia Concurso, dos PDFs dele, principalmente no que diz respeito dos conhecimentos gerais. Eu acho que eles conseguem ser objetivos, eles têm uma linguagem facilitada, tem a parte de você ter a possibilidade de acompanhar por meio das videoaulas, eles colocam muitas questões durante os PDFs, tem a parte do fórum também de dúvidas. Então, é um preparatório que, para mim, conhecimentos específicos não tem igual, sabe? Gerais, né? Mas, conhecimentos gerais, quer dizer, não tem igual, né? Mas isso varia de cada um, né? Porque eu prefiro PDFs, né? E tem pessoas que preferem videoaulas, né? Então, Sim. também precisaria ver essa parte da melhor forma com que a pessoa ela absorve o conteúdo, né? Em termos de referência de videoaulas, eu acredito que o Estratégia, ou o Gran Cursos, ele seja um ótimo preparatório, porque eles enfatizam mais nessa parte, as videoaulas deles são muito mais extensas, então tem esses dois cursos preparatórios no que diz respeito aos conhecimentos gerais, né? Já nos conhecimentos específicos, eu posso falar que eles são um pouco dispersos, né? Porque não existe, pelo menos para farmácia, algum curso que eu, pelo menos, tenha visto até hoje, que ele engloba todas as disciplinas de uma forma com maestria, né? Tem a parte da química, que é pela estratégia concurso do professor Diego, que ele ministra, mas num quesito da parte da farmacologia, toxicologia ou até mesmo biologia, eu meio que vou garimpando, entendeu? Em termos do Instituto Galeno, a parte do IFAR, né? Não sei nem se hoje em dia eles ainda existem. Tem algumas que elas estão começando, né, em tópicos mais específicos, que nem a professora Lilian, na parte da toxicologia. Tem o meu curso de resolução de exercícios, né? Então, no que diz respeito a essas outras, você tem que garimpar um pouco, né? E assim, eu puxo sardinha para o nosso lado da parte da mentoria, porque a gente vai tentar, ao máximo, resguardar o aluno no sentido das principais coisas que são cobradas na parte dos conhecimentos específicos, né? Que a gente E vai preencher essa lacuna, né, Beto? Porque tem essa lacuna dos conteúdos de farmácia. A gente tem essa dificuldade, tanto na minha época quanto na da Rebeca, quando a gente estava estudando, eram bem escassos os materiais. Aí a gente tentou fazer isso agora, tentar fazer um material bem completo, sabe? Com bastante dica, vai ficar, ó, show. É verdade. A gente não está falando que vocês estão isentos de consultar livros, né? Porque eu acredito que eles são uma das melhores fontes, assim, no quesito de você tirar as suas dúvidas, né? Com E ver certeza. alguma coisa mais explicativa. Mas os PDFs, eles vão te dar um direcionamento para você não se perder no tanto de detalhe que tem nos livros. Uhum. E aí, já puxando o que é que eu puxo em termos dos nossos PDFs, como eles são montados, Diego?
Pode ser, é lógico. Então, eles são PDFs que eles trazem a parte da referência bibliográfica e não só trazem, como tem os comentários breves, né, no sentido, eu acho que esse material ele serve para os alunos iniciantes, os alunos intermediários, os alunos avançados, porque nada adiantaria a gente indicar um livro se a gente sabe que o aluno, naquele primeiro contato, ele vai se desesperar, ele vai falar, eu não estou entendendo nada. Então, a gente tomou todo esse cuidado. Nessas referências bibliográficas, a gente também indica a alguns professores a resolução de questões de exercícios, depois a gente dá um norte para o aluno no sentido de como estudar, onde ele deve focar, por exemplo, em termos de ver como o examinador ele pode montar aquela questão em determinado assunto, sabe? Sempre tentando não deixar o aluno cair na pegadinha. E ao longo do PDF, a gente sempre vai indicar, né? Esse tópico ele é mais importante, ele é mais cobrado, cuidado com isso, o examinador ele pode inverter conceitos. Então, a gente sempre vai estar alertando o aluno, e isso vai servir como uma base, né? Para que você possa sempre estar estudando com aquele seu direcionamento ao lado do seu livro e falar, não, isso aqui, é um ponto-chave, eu preciso ver a parte dos conceitos aqui, não preciso aprofundar, não preciso ver a parte dos aspectos mais moleculares, dos receptores, nada disso. Então, a gente realmente quer facilitar para o aluno e a gente pode garantir que pelo menos o aluno que vier a confiar no nosso trabalho, que pelo menos uns 80% a 90% ali dos conhecimentos específicos, ele já vai estar abarcado, sabe? Ele vai ter uma segurança para poder acertar as questões de uma forma que ele não vai ter dúvida no momento de resolução. E também nos nossos PDFs, ele conta com link de caderno de questões. Então, o aluno ele não vai precisar ficar, por exemplo, garimpando muitas vezes as questões que no que concursos ou qualquer outro site, ele tem uma dificuldade, né, para poder encontrar. A gente sempre vai se dispor a renovar essas questões, colocar questões mais novas, mas pelo menos para um aluno olhar para aquelas questões de uma forma que elas estarem mais juntinhas ali e ver que o examinador, realmente, o examinador ele cobra conceito, fica invertendo conceito, cobra exemplo, entendeu? E esse exemplo sempre cai nas questões. Então, a gente quer que o aluno realmente faça essa massificação das informações. Boa. É legal isso que a Rebeca está trazendo, porque assim, elas comentaram, né, a Nayá e a Rebeca, dessa dificuldade de encontrar, né, todo o conteúdo necessário dos tópicos de farmácia em um único lugar. E aí eu acho que mais difícil ainda, né, dessa questão do conhecimento estar pulverizado, é você saber aonde que está cada pedacinho, por onde você pode estudar e o nível de aprofundamento. Então, sei lá, eu tenho aqui atrás de mim 3 livros de análise instrumental. Não adianta eu falar para o aluno estudar 3 livros do Scooby instrumental gigante, se não vai dar tempo de ele estudar tudo isso. Então, quando a gente sugere uma referência, mesmo que seja um livro, a gente indica também ali o nível de aprofundamento, faz o recorte do capítulo, olha, dá atenção maior para a página tal e tal. Então a gente direciona o aluno, porque mesmo que você não consiga estudar tudo por uma única fonte, mas já tem alguém te falando, olha, essa parte você pode estudar por referência A ou B, então você não tem que ficar pensando e perdendo tempo achando que é de qualidade ou não. A gente já sofreu por vocês, e a gente traduz isso aí da melhor maneira, de uma maneira didática. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para a Nayá, que é assim, a gente falou bastante aqui, né, do nosso material e tal, mas assim, para quem está começando aí nesse mundo aí de perito criminal e farmacêutico e tal, quais seriam assim, os tópicos que você acha mais importante ou que tem uma incidência maior em conteúdo específico que a galera não pode descuidar?
Então, Diego, eu separei alguns tópicos aqui que eu venho observado que têm sido cobrados, já eram cobrados sempre, né, na área de perícia, mas hoje em dia eles estão sendo cobrados de uma forma mais aprofundada, tá? Que é principalmente o de bases de farmacologia, porque antes da gente entender farmacologia, entender como o medicamento funciona, a gente tem que entender a fisiologia, né? Entender neurofisiologia, neurotransmissão. Muitas vezes os alunos pecam nisso, então as questões às vezes vêm perguntando coisas muito específicas de fisiologia. E na minha prova do ITEP mesmo teve algumas questões assim. E a gente acaba deixando de lado esse assunto por achar que não vai ser cobrado. E hoje em dia as provas estão vindo bem aprofundado nesse assunto de bases. E isso também inclui, ele acaba entrando também nas drogas de abuso, que elas sempre foram muito cobradas também nessa área de perícia criminal, tá? Mas agora eles estão se aprofundando bastante na parte da toxicocinética, perguntando metabólitos específicos, vias de metabolização, bem específicas mesmo, tá? E toxicodinâmica também. Outra coisa que eu separei também é que, por mais que na perícia, muitas vezes as provas, elas são provas para perito, mas elas não refletem muito a realidade da perícia, né? Então, na perícia a gente usa muito teste colorimétrico, aquelas coisas rápidas que a gente vê nos livros. E, na verdade, as provas, elas vêm cobrando análise instrumental muito forte, tá? Questões bem aprofundadas de cromatografia, que aí o professor Diego tem mais, como é que eu vou dizer, afinidade com esse assunto. Ele que trata mais desse assunto, tem o material dele que é o top também. E assim, foi mais ou menos o que eu separei. Toxicologia também, a gente tem alguns assuntos que são, quando eles caem, eles são bem difíceis, que o pessoal tem bastante dificuldade. São assuntos mais decorebas que eu vejo, aqueles que, como a Beca falou, eles têm que ser feitos questões e questões para realmente massificar aquilo e você decorar, porque não tem como você... A compreensão é mais escassa, vamos dizer assim. Que seriam assuntos de metais pesados, aqueles agentes tóxicos gasosos e voláteis. São assuntos bem mais decorebas, são bem amplos. Cada toxicante vai ter um sinal e um sintoma específico. Então, são assuntos bem densos. Bastante coisa mesmo. E eu acho que é onde o pessoal tem mais dificuldade. Você lembra de algum outro, Beca? Não, eu acho que são esses mesmo. Não estou recordando agora. Então, tá resumido aí os principais tópicos que o pessoal não pode descuidar. Análise instrumental, eu vejo que Assim, realmente tem só incidência. interrompendo, em termos de descuidar, né? Tem a parte das drogas de abuso que elas são fichinha, né? Você não pode ir para uma prova para farmácia sem estudar pelo menos cocaína, anfetaminas, maconha, entendeu? O O básico. LSD é o básico, sabe? Senão são questões que você vai errar, só você vai errar. E as pessoas que estão mais ou menos ali na onda, será que eu realmente quero ser perita ou não, sabe? Mas os concurseiros de plantão mesmo, isso daí é aquelas questões garantidas que tá dentro daqueles 80%, sabe? Com certeza, Beca. Verdade. Tá, então tá passado aí pro pessoal o que não pode descuidar, né, de jeito nenhum. A parte, eu até digo que a perícia criminal é bem injusta com os farmacêuticos em quantidade de conteúdo. Porque quando você olha o conteúdo de perito químico, é desse tamanho. Aí de perito farmacêutico, às vezes é tudo que cai pra gente de química, pelo menos na PCDF foi assim. Mais os outros tópicos, né, de toxicologia, farmacologia, então acaba que o conteúdo, né, para perito farmacêutico é extenso. Eu acho que esses tópicos mais incidentes aí, alguns se relacionam de fato com a aplicação na área pericial. As bancas tendem, ou pelo menos tentam, contextualizar o conteúdo com a perícia criminal. Eu acho que isso vai para o último tópico nosso de hoje, que é a prova discursiva. Então, alguns concursos têm a prova
discursiva voltada para a atualidade. Eu diria que é uma forma até mais econômica para a banca, né? Porque aí você pega um tema só para todas as áreas, fica mais fácil de corrigir e tal. Eu acho que isso reduz custo. Mas tem muitos concursos que cobram conteúdo específico na prova discursiva. E aí, novamente, esses tópicos que a gente falou, pelo menos na química, aí eu vou deixar a Beck e a Nayá confirmar isso nos tópicos mais de farmácia, mas na química, em geral, os tópicos que se aplicam mais à perícia criminal, como análise instrumental, química analítica, tem uma chance maior de aparecer, né, na prova discursiva. Mas aí, eu sei que ele vai comentar aí essa parte, mas eu queria ouvir de vocês. Vocês acham que esses mesmos tópicos aí que vocês elencaram também são os mais prováveis para a prova discursiva e como, né, se preparar para uma discursiva na área de farmácia, de toxicologia? Vamos dar um exemplo prático? A última prova que eu fiz com questão discursiva específica foi o ITEP. A prova do ITEP veio cobrando toxicodinâmica, veio cobrando química analítica, então ele me perguntou de um processo de separação, como é que era, quais eram as vantagens, as desvantagens, então entra nessa parte de química analítica que o pessoal tem dificuldade. O ITEP também trouxe um estudo de caso de uma intoxicação. Então, a gente teria que saber quais eram os sinais e sintomas, quais eram os antídotos, se tinha. Então, todos esses assuntos que eu e a Beck a gente falou, droga de abuso, toxicocinética, toxicodinâmica, análise instrumental, todos esses, quando vem questão específica, pode ter certeza que vai ser cobrado pra gente de farmácia. Porque, assim, são os carros-chefes dos assuntos de edital de perito de farmácia, assim. Então, esse para mim, com certeza, discursiva específica, vai cair algum desses. Quando eu fiz, inclusive, a Beca que me orientou. E teve um caso dela uma questão dela que, assim, ela fez e caiu bonitinho na prova. Então, se não fosse a Rebeca, eu não teria quase fechado o estudo de caso, tá bom, gente? Então, vocês estão em boas mãos aí. E outra prova que eu fiz também, Diego, recente, foi a PCPB, que aí veio naquele modelo que você falou, que é de atualidade. Então, a gente também tem que estar preparado para tanto fazer a discursiva específica, e para fazer a discursiva específica, você tem que ter esse aprofundamento do conteúdo, porque as questões cobram isso. E para fazer questões de atualidades, tem que treinar. E discursiva é isso, é treino. Não tem outra forma de você escrever uma boa discursiva. É escrevendo mesmo. Como se fosse uma questão objetiva. A gente não faz treino de questão objetiva, questão discursiva é a mesma coisa. Eu bato muito nessa tecla de se preparar para a discursiva, treinando mesmo, porque às vezes você sabe o conteúdo, você estudou para caramba, mas na hora de botar no papel você trava, porque é muito mais fácil você olhar, a letra A está incorreta por isso, a B por isso. Outra coisa, você pegar o conhecimento que você tem e traduzir ele de uma forma entendível, de uma forma lógica, dentro né, das 10, 20 linhas que você tem. Não é difícil, eu diria que não até acho mais fácil fazer uma discursiva, estruturar uma discursiva técnica do que de atualidades, onde espera de você uma intervenção no tema, né, algo meio inédito, assim, uma coisa própria. Na discursiva técnica, não. Você sabe escrever, você praticou e estudou aquele conteúdo, a chance de você bater numa nota muito alta, perto lá do 100, é bem alta. Então, treinando mesmo, como a Nayá comentou, por essa questão de você travar,
e para você trabalhar o tempo também, que vai ter um tempo ali delimitado para prova objetiva e prova discursiva. Então você tem que treinar essa prova objetiva em casa, essa prova discursiva em casa. Eu confesso que para PCDF eu nunca consegui fazer uma simulação completa, mas eu sempre cronometrava meus tempos e eu somava para ver se estava compatível com o dia da prova. Na primeira discursiva, eram 4 discursivas, na primeira sequência de 4 discursivas que eu fiz, eu gastei 3 horas e meia. E no dia eu ia ter 5 horas e meia para a prova objetiva e para discursiva. Era impensável esse tempo de 3 horas e meia. Trabalhei, treinei, cheguei a 1h10, 1h05, abri mão do rascunho, aí isso é uma coisa pessoal, tem que ver cada caso, mas como eu sou devagar, tive que abrir mão do rascunho, e mesmo somando, meus tempos ainda davam um pouquinho maior do que o dia que eu ia ter, o tempo que eu ia ter, e foi isso, eu tive que chutar a parte da prova objetiva, não fui tão bem na objetiva, fiquei em 23º ou 5º, e com a discursiva eu pulei para o segundo colocado, porque valia 100 pontos. Mas fazia parte da minha estratégia. Eu sabia que eu ia cair um pouquinho, ia ser corrigido 40 e poucas, mas eu valorizei a discursiva. No dia da minha prova, só para ilustrar, quando eu olhei para o lado, assim, que a mulher tomou a minha prova, né, falou, acabou, tinha gente passando a primeira discursiva limpo, e eram 4. Cara, muita gente passou na objetiva, passou bem colocado, não atingiu a nota mínima na discursiva porque não teve tempo de passar limpo. Então é importante de treinar para a discursiva, simular o dia de prova, ter uma estratégia, eu sabia exatamente qual era a ordem que eu ia fazer, as questões que eu ia pular, questões de cálculo que demandavam tempo, deixei para o final, então eu segui o meu roteiro, né? Não saiu nada muito fora do que eu planejei, mas prova discursiva é isso, treinar bastante, tirar 1 vez ou 2 vezes por semana para fazer essa prática aí. Não sei se a Beca tem alguma dica adicional aí nessa parte da discursiva. Assim, geralmente a prova discursiva, quando ela é conhecimento específico, quem corrige não é um professor da área, né? Então, muitas vezes você consegue escrever ali palavras-chave ou também utilizar expressões que no final você pode fazer um recurso e falar que é algo que tem uma certa equivalência, entendeu? Então, assim, particularmente eu acho mais fácil escrever sobre conhecimentos específicos do que atualidades. Para mim sempre foi um terror, né? Eu nunca cheguei a praticar tanto essa parte de discursiva. É uma coisa que, por exemplo, hoje em dia eu já indico, né, para os alunos, até porque muita gente acaba passando na objetiva e reprova na discursiva, né? Pelo menos da PF, nossa, eu tava, sei lá, muito mal colocada, e aí muitas pessoas reprovaram na minha frente, sabe? Eu tirei, digamos, o mínimo, assim, para poder passar para as outras etapas na prova discursiva. Então, pelo menos eu consegui ali encontrar palavras-chave, sabe? Para poder agariar uns pontinhos e tirar o mínimo. Então, quando a pessoa estiver estudando ali determinado conhecimento específico, buscar, sabe, nas próprias questões mesmo, se o examinador ele cobra conceito, então deixa eu pegar as palavras-chave relacionadas àquilo. Por exemplo, na Polícia Federal, nunca na minha vida que ia passar na cabeça que o examinador ia cobrar conceito de farmacognosia, entendeu? Então, é sempre uma caixinha de surpresa, mas você, pelo menos, tendo conhecimento o que diz respeito àquele assunto, você consegue dar uma enroladinha ali e no final dá certo, entendeu? Então, assim, pegar esses principais tópicos que a gente falou e também ao longo da mentoria que a gente vai indicando alto, baixo, e realmente você tentar fazer um brainstorm, sabe? O que eu sei de conceito desse tópico aqui, o que eu sei, por exemplo, de mecanismo de ação, quais são os exemplos, sabe? Nessas temáticas que a gente sempre enfatiza.
seja toxicodinâmica, seja toxicocinética. Então, é sempre bom, ao longo da parte que você está estudando os conhecimentos específicos, você estudar também com um pensamento na sua discursiva, porque isso você vai estudar de uma forma mais otimizada, você vai reduzir o seu tempo, sabe? Muitas vezes não precisa você rascunhar, né? Você faz ali mentalmente, vê se você está sabendo o conteúdo, e isso dali já vai meio caminho andado, sabe? O professor Magno até comentou aqui que na prova do ITEP, né, foi um ponto fora da curva para a área de química, passaram duas pessoas só, sobrou vaga na área de química por conta da prova discursiva. Então, são vários exemplos aí que mostram, né, como a prova discursiva pode ser determinante. Sim. Eu tenho, para a área pericial, quando tem algum concurso e tal, a gente lança pacote de discursivas inéditas, e é uma dica que eu dou, essa que a Beca trouxe aí, de que, cara, você se depara com uma questão que você não sabe a resposta, primeiro calma, né, respira, porque você vai ficar nervoso mesmo, aconteceu comigo, quais técnicas deveria usar para analisar obras de arte. Uma das questões da PCDF, sabia nem errar o negócio. Mas, pô, eu lembrei de várias técnicas, chutei algumas, joguei para cima, botei técnicas a mais, escrevi o mínimo, era de 10 a 15, essa questão eu escrevi 10 linhas, porque não tinha como encher mais linguiça, mas, detalhe, vai em cima do que foi pedido, na ordem que foi pedida, mesmo que você não saiba, porque tudo que você devagar muito é ruído ali na correção. Acho que foi a Rebeca que comentou, a correção ela é comparativa, em cima de um padrão, e não é alguém da área que vai corrigir. Então, se tiver algumas palavrinhas que se repetem aqui no padrão e na sua resposta, você já vai ganhar uma parte da nota. Nessa das obras de arte, eu atingi 70% da nota. Então, pô, juntando com as outras que eu sabia, eu tive a maior nota na discursiva. Então, você não precisa dominar tudo que for cobrado na discursiva para mandar bem na discursiva. Mas se você nem treinou a escrita e nem sabe a resposta, aí você vai travar geral mesmo. Porque vai gerar uma dupla angústia, né? Pô, não sei escrever e também não sei a resposta. Aí pode ir embora que vai dar errado. Pessoal, eu acho que era isso que a gente tinha para trazer, né? Para o dia de hoje e tal, até porque o Instagram tá derrubando também com 1 hora de live. Eu só queria lembrar quem nos assiste aqui, quem conhece a Rebeca, a Nayá, que a gente está junto aí em um projeto de mentoria e monitoria. Então, como é que eu entro aqui? Eu entro como agregado, né? Cai um pouquinho de química para vocês e aí eu vou tentar ajudar nessa pequena parte que me cabe, mas os alunos da farmácia serão acompanhados aí pela Nayá e pela Rebeca, vamos ter videoaulas com elas, encontros, feedbacks. Quem quiser saber mais sobre esses planos de mentoria e monitoria, tem os detalhes no link no perfil aqui que a Nayá tá, que é o Científica. Inscrições ainda não foram abertas, mas será em breve, vagas limitadas, e quem deixar o nome lá de interesse prévio vai ter prioridade nessas vagas. Eu acho que é isso, queria agradecer a presença e a paciência de todos aí, passo para as meninas também encaminhar para o final. Obrigado, Diego. Obrigado, pessoal. Lembrando que a gente vai lançar essa monitoria com o maior carinho, o maior cuidado, pensando como se fosse pra gente, tá? Então, eu, se fosse vocês, não perderia. Essa é uma excelente oportunidade para quem quer ser perito criminal, para quem tá nesse caminho. Não é um caminho fácil, todo mundo aqui sabe. Quando a gente acha que acabou, não acabou, mas a gente está aqui para apoiar vocês e para ajudar vocês, então podem contar com a gente.
É verdade, faço das palavras dele as minhas, né? No quesito que a Nayá falou, que não é um caminho fácil. A gente vai tentar reduzir esse caminho no sentido de otimizar é, a forma com que você estuda também, em termos de não precisa ficar vendo os mínimos detalhes, sabe? A gente vai estar ali orientando vocês para que vocês possam reduzir, sabe, essa sua jornada e possam colher os frutos da aprovação, né?